do Monte Sinai para aprender e deleitar-se assim na Torá, conhecendo um pouco mais do segredo. Hoje com algo muito importante, direto aqui do Universo Nerd, e é o Universo Nerd, no centro da cidade de Itanhaém, a transmissão da escola Aleph Tav, com um tema maravilhoso. Vamos conhecer os 4 milagres que justifica a eficácia, a veracidade que Jesus, ele é o Mashiach, ele é o Messias. É uma aula maravilhosa, tá? Já desde já somos gratos mesmo pelos familiares aqui que nos recebeu com alegria. E você que está do outro lado da telinha, sejam todos bem-vindos para mais um mergulho, ok? Aos pés do Monte Sinai, diante da Torá, conhecendo os segredos. Quero falar para você que o que não te contaram, o hebraico te conta. Vou repetir. O que não te contaram, o hebraico te conta. E hoje vamos te mostrar mais um segredinho maravilhoso da palavra do Eterno no original. Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai Melech Haolam, bendito seja o nosso Deus, Rei do Universo, que com amor e bondade nos concedeu a graça de estarmos de pé, devolvendo-se a nossa Neshama, nossas almas, e que nessa noite maravilhosa, através dessa live, através, aleluia, bendito seja o Eterno, desta aula, possamos ter mais compreensão e entendimento da palavra. O desejo da minha alma é que o Eterno permita que sejamos luz para a sua vida, luz para a sua família, luz para o seu ministério, que é um momento muito importante. E volto a falar para você, dá tempo, aproveita o ensejo, pega o link, manda para um amigo, manda para outro amigo, fala, olha que da hora, descobrir os 4 milagres mais importantes que testifica a veracidade que Jesus, ele é o Messias. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a nossa leitura hoje, né, nós já falamos o tema, 4 milagres que provam que Yeshua HaMashiach é Jesus. Então, nós vamos estar estudando ou lendo um único versículo do livro de Yohanan. Yohanan é João, no seu capítulo 11 e o seu verso de número 23, que Jesus falou assim, então Jesus assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. Olha que interessante. Então Jesus assegurou-lhe, falou para Marta, fique em paz, o teu irmão vai ressuscitar. E ela foi sábia em responder, eu sei, no último dia. E ele falou, não, comigo não é assim. Quem é meu amigo, eu ressuscito antes do último dia. Então você vai aprender hoje, Baruch Hashem. Então vamos lá, queridos, com muito amor, com muito carinho. O texto, para você compreender melhor a palavra do Eterno, aprendemos na semana passada acerca dos pardês, e hoje eu quero te contar um segredo, né? No livro de Terrelim, Salmos 18:30, o caminho do Eterno é perfeito, e a palavra do Senhor é poder, e o escudo para os que confiam. Então, estamos aí, o que é a palavra do Eterno? Bem, o livro de Isaías, que é o livro de Isaías, é composto de 60, Baruch Hashem, amado meu, é composto de 66 livros, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. É composto de 66 livros. Olha o retrato que esse livro nos passa. Por exemplo, esse livro é composto de 39 que formam o Antigo Testamento e 27 que formam o Novo Testamento. Só no livro de Isaías nós temos o oráculo inteiro, a Bíblia completa. Bem, também temos mais um segredinho. A Bíblia possui 31.102 versículos. Haja visto que 11.000 versículos, bem, eu vou repetir, 11.000 versículos fala justamente da volta do Mashiach, da volta de Jesus Cristo. Lembre-se, a Bíblia fala, pode repetir para ficar bem claro, 11.000, vou repetir, 31.102 versículos existe toda a biblioteca, a Bíblia. E 11.000 versos fala do Mashiach, da volta dele. Ou seja, são 11.000 versículos que falam sobre escatologia.
Então, se você parar para analisar, aonde que estamos errando? Com tantas mensagens nos altares, e há uma escassez de mensagens escatológicas. É só para uma reflexão. Vamos para a nossa aula, que hoje será muito bacana, muito importante. Lembrando a você, então vamos lá. O primeiro ponto para você conhecer a veracidade dos 4 milagres, viu? Olha que interessante isso aqui, que mostra que Jesus é o Machia, é este. Primeiro ponto, você vai conhecer a cultura. Para você entender o texto, a cultura de Israel. Depois a língua. Por que a língua hebraica? Lembre-se que quando Machia apareceu para Rav Shaul, que é Paulo, ele falou em hebraico. Ele falou em hebraico. Já aprendemos na semana passada que quando ele criou a letra Aleph e a letra Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Primeiro ele criou a palavra. Então vamos lá. A língua hebraica. Isso aqui é para você entender a veracidade da Bíblia no original do hebraico. A história dos reis e o país de Israel. Isso aponta para as 4 dimensões da Bíblia. Agora vamos lá. O segundo ponto para você entender a linhagem de pensamento. Não é diferente de hoje. Naquele tempo havia um grupo chamado os fariseus, os saduceus, os essênios, zelotes e sicários. Mas o que me chama a atenção é que os fariseus, eles creem em anjos, em demônios, na ressurreição e na Bíblia, de Gênesis a Malaquia. Eles creem nesse livro. Já os saduceus, fariseus significa separados, eles eram separados. Já os saduceus apontam para o justo. Esses creem somente na Torá. Os saduceus eram o grupo que existia na época de Jesus e acredita apenas só na Torá. O Torá, como já falamos, é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Para você entender melhor, é Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, o número, e Bamidbar. Qual é o outro? Me ajuda aí. Não. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. E no final vem o Devarim, que é a palavra, significa Devarim, a palavra. Bem, agora, o que acontece aqui? Os saduceus, eles só acreditavam nos 5 livros. E não crê em anjos, que existia anjos, em demônio, e também não acreditava em ressurreição. Então você imagina como é que funciona, você está vivendo em uma era onde havia essa divergência de opiniões. Né? Bem, o outro ponto, o terceiro ponto para você entender. Os fariseus, eles avaliavam o candidato para o rabinato. Por exemplo, a cada 180 e 200 anos, eles apresentam o homem para ser o judeu, ou o Messias, ungido do seu país. Por isso que quando Yohanan estava batizando, eles falaram o quê? Vai lá saber se ele é o Messias. Lembra dessa pergunta? Porventura tu és o Messias? Ele falou, eu não sou nem digno de desatar suas alpacas. Lembra? Porque eles querem saber se era o Messias. E quem fazia a avaliação, olha bem, quem fazia a avaliação era o fariseu. Na cultura, era separado 2 tipos de pessoas para fazer um teste por rabinato ou para ser o Messias. O primeiro grupo realizava 2 tipos de milagre. Se não realizasse esses milagres, não era o Messias. O segundo grupo, ele realizava 4 tipos de milagre para ser o Messias. Agora, olha que interessante. Aqui eu tenho os milagres. Nossa aula será rápida, objetiva, mas será muito construtiva, você entendendo onde eu quero chegar nessa noite. Bem, o primeiro milagre é a lepra. Todos sabem que a lepra aponta para uma doença que tinha como imundo e ficava afastado do sistema, da sociedade. Todos sabem. Na nossa cultura aqui temos leprosópolis, um lugar que tem muita gente leprosa. Lá também não é diferente, a pessoa era afastada, não é isso?
Correto? E quando esse leproso ele era curado, qual era a lei? Apresenta-te ao sacerdote para que ele faça a averiguação, a eficácia da cura e apresente o sacrifício. Seria um animal, um passarinho. Não é assim? Né? Aí tem o segundo milagre: endemoniado mudo. Aqui já começa o segredo. Por quê? Na cultura judaica, não se expulsa ou não se expele um demônio em uma pessoa, um shedim, uma manifestação, se antes perguntar o nome dele. Agora, se o camarada é mudo, e aí, viu? Vocês estão entendendo? Amado, não tinha Libra, né, naquela época, né? Né? Não tinha Libra, eu gostei dessa. Não tinha Libra. Observou que interessante? Só se poderia expulsar aquele demônio, por favor, seu nome. Eu sou fulano e tal. Então eu sou fulano e tal. É cultura. Então quando caía alguém em processo, eles tinham dificuldade de fazer o trabalho de libertação devido a perguntar o nome, a pessoa é muda. Aí falaram o quê? Vou chamar o Messias. Já que fala que ele é, então vou chamar ele. Aí Jesus chega lá e lança uma ordem: aquieta-te, sai dele. Não foi assim? E aquele povo ficou impactado de uma tal forma que perguntaram o quê? O que é isso? É outra doutrina? Não foi isso? Que doutrina é essa? Que até os espíritos obedecem. Então, começou a manifestar que aquele Jesus era o Messias. O outro milagre, o cego. Como é que cura um cego? Mais uma vez o Mashiach, ele faz algo sobrenatural. Ele cospe na terra, faz uma laminha, um lodio, e unta o olho do rapaz e põe para lavar no tanque chamado Siloé, não é isso? Este foi um cego. O outro cego, ele pôs a mão, orou, e o homem viu homens como árvore, correto? Orou novamente. Mas o que foi lavado no tanque Siloé, aconteceu algo extraordinário. O que, por exemplo? Se um homem é cego, fala de solidão, de abandono, sozinho, no seu mundo escuro. Não conhecia luz, não conhecia rosto, não conhecia cores. O bloqueio da sua mente impossibilitava dele sonhar de qualquer forma, porque ele era cego. Mas quando ele recebeu saliva do Eterno e a terra, parte física, que entrou nos seus olhos e que ele foi lavar um tanque de Siloé. Um tanque de Siloé significa enviado. Ele foi lavar no enviado, quem entendeu? E na posição dele, Johnny, ele ajoelha e ele leva a mão até a água. E quando ele traz aquela água que ele bate, a primeira imagem que ele vê, pergunta qual? A imagem do Eterno. Por quê? Nós somos o quê? A imagem de semelhança. Olha o que eu achei. Achei. Ele nunca tinha se visto. E pela primeira vez ele viu ele. Aquilo não tem preço. O que é que eu aprendo com isso? O Rabi Shaul falou que o Deus desse século, está lá em Coríntios, nas suas cartas, ele cegou o entendimento dos incrédulos, correto? Então por que que o mundo está decadente, caindo e sem forma e vazio? Porque estamos totalmente cegos espiritualmente. Sim ou não? Sim. Criamos nossos mundos. Criamos nossos mecanismos. Não, para mim é assim. Eu até brinco, eu estou pregando, eu falo assim. Tem crente que é o crente de Gabriela. Tu conhece, meu? Ele fala assim, eu nasci assim. Eu vou ser assim. Gabriela, né? Não é assim. Você tem que mudar. Se realmente você abrir os olhos, você tem que mudar. Correto? Bem, agora, concernente ao quarto milagre, que é o foco da nossa palavra de hoje, eu quero focar você sobre a cultura. Nós aprendemos no hebraico que toda vez que o Eterno dá-se um nome para uma pessoa, no seu nome tem todo o legado da sua história. Pastor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo agora. Vamos lá. O livro que você tem chamado Esther.
O nome dela é Radassa. O nome dela é Radassa, correto? E o que é Radassa? Radassa é uma planta ornamental, é uma murta. E por ela ser ornamental, ela é linda. Então, logo, Radassa era bonita. Essa planta também ela era medicinal para trazer saúde. Então, quando Radassa nasceu, ela já foi gerada, Johnny, para trazer cura para o seu povo. Então, no nome dela, Radassa, já estava o seu ministério. Porém, ela não poderia entrar ali na província do rei, no palácio, ou até brinco, no concurso de moda, né? Do Miss, do rei Assuero, né? Com o nome de Radassa. Então, deram-se a ela o nome de Esther. E a palavra Esther, no hebraico, ela significa Satar. Não é Satã, Satar. Esse final, ele tem a letra Aleph. E a letra Aleph é o próprio Deus. Porque a letra Aleph tem a gemátria 26. E 26 é a gemátria de Yud-Re, Vav-Re. Ou seja, no nome Esther estava Deus em oculto. Entendeu? Por isso que ela entrou com o nome de Esther. Pastor, que outro exemplo tem? Estou falando aqui já da história, língua e a cultura. Por exemplo, Débora, ela falou que lutaria com amor de mãe a favor de Israel, correto? A juíza Débora. Você pega a palavra Débora, significa abelha. Pastor, o que tem a ver a abelha com Débora? Tem tudo a ver. Se nós, humanos, eliminar todas as abelhas, o planeta morre. Correto? Porque ela tem o seu ministério tremendo, polinizadora. Sem ela não tem fruto, Jonah. Ou seja, ela está cuidando de nossas vidas. As abelhas. Então a Débora, ela também veio com essa missão de cuidar da sua nação polinizadora, como abelha. Quem entendeu? Então todos os nomes que o judeu lhe recebe, no seu nome tem a sua história. Agora eu volto para... Esse código tem em cidades, nas flores, nas plantas, em todas as áreas, existe um código em que o Eterno se relaciona com o seu povo. Por isso eu costumo brincar assim, é propaganda. O que não te contaram, o hebraico te conta. Por exemplo, quando ele fez o milagre da ressurreição em Betânia, por que ele escolheu Betânia? Eu leio Betânia, você lê Betânia, na sua Bíblia está Betânia. Mas a palavra Betânia, ela é uma junção de duas palavras. Beit Ani. Beit Ani. Já aprendemos aqui que Beit é casa. De Bereshit. Beit Ani. E Ani quer dizer pobre. Então ele fez o milagre aonde? Na casa da? Fala comigo, na casa pobre. Casa pobre. Agora vamos falar um pouco da casa pobre. Imagine uma casa em um lugar chamado Betânia, onde o próprio Jesus tomou um cafezinho, ficou super mega famoso e de repente o amigo dele morre. Você pode imaginar a cena psicológica dessa pobre mulher? Os amigos cobrando, mas tu não era crente, não é isso? Tu não era cristão? Tu não deu pão para ele? Você não limpou a casa para receber ele? E agora? Então, o milagre já estava, como é que fala? Premeditado. Anunciado. Então, vamos lá então. Beit Ani, Betânia, casa da pobre. Ali havia muitas casas. Foi essa casa que ele escolheu. E hoje não é diferente. Há muitas casas hoje, meu amado Adilson, os demais irmãos, que é casa de pobre. Casa de pobre espiritual. Que se encontram mortos. Que se encontram cegos. Que se encontram aprisionados. Que se encontram privados de sonhar. E a nossa maior alegria é que, assim como Mashiach, Jesus, escolheu Beit Ani, Betânia,
para trazer de volta a vida, possa também encontrar a tua casa. Amém? Glória. Amém, Júnior? E mudar esse cativeiro. Hoje eu falei com a moça assim, você precisa arrumar essa tenda, né? A casa espiritual. A casa está escorada. Precisa mudar essa tenda aí. A escora, aí ele falou, a escora pode apodrecer. E aí a casa cai. Vamos mudar. Né? Hã? Vem a ruína. Vem a ruína, isso. Verdade. Então, Johnny, ele escolheu Betânia, casa da pobre, para executar esse milagre. Agora vamos lá. Aqui que eu deixei aqui, Ani e Ani, a primeira letra da palavra Ani é a letra Ain, a letra da visão. Olha que interessante. A letra da visão. Mas o que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Se eu levasse você agora no Salmo 37, assim é 3 ou é 4, ele fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Beta para Adonai vai ser Tov. Seria no hebraico. Confia no Senhor e faz o bem. Faz, vai a ser Tov. Faz o bem. Só que esse vai a ser, a última letra também é Ain. O que tem a ver, pastor? Vai e faz o bem. Ou seja, vê se você está fazendo o bem. Confia no Senhor, vai e faz o bem. Às vezes estamos fazendo, mas não estamos vendo que estamos fazendo o bem. Quem entendeu? Concorda, filho? Estamos fazendo. Mas eu não estou vendo, estou fazendo o bem. E a promessa é, confia no Senhor, faz o bem e habita na terra. Então, Beta Baradonai vai ser Tov. Ani, essa palavra está no Shema. A última letra está no Shema. Shema Israel. Ouve. E por fato de ter essa última letra, ouve e vê. Ouve e vê. Tem gente que ouve, mas não vê. Quem entendeu? Mas não é verdade. Ele ouve, mas não vê. Eu nem tinha visto. Assim que fala. Eu nem percebi. Assim. Ele ouviu, mas não viu. E a ordem divina é chamar. Essa palavra, chamar, a última letra é a letra da visão. Quando eu ouço e eu vejo, eu estou enquadrado no chamar. Shema Israel, Adonai Eloheinu Melech Haolam, ou Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é o nosso único Deus, o Eterno é um. Tem que ver. Aí aqui, ó, a segunda letra é a letra Nun, que chamamos de N de navio. Essa letra é a letra da vida. Olha que interessante. É a letra da vida. A terceira letra é a Yud, mão, construção. E a última letra, o sopro de Deus. Então que quando ele chegou na cidade Ani, casa pobre, ele devolveu a visão, devolveu a vida, a mão construiu e soprou naquele túmulo. Quem entendeu? Glória a Deus. Pastor, é interessantíssimo você estar falando sobre a tradução dos nomes, né? Sim. Inclusive, eu andei fazendo uma pesquisa sobre esses assuntos e aí apareceu lá uma divulgação lá, veja o seu nome... Hebraico. Significado. Não falou exatamente em hebraico, é bíblico. Né? Bíblico, sim. Aí ele traduziu Danilo para Daniel. Sim. Diz que Danilo vem de Daniel. Sim. E Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Então eu achei interessante essa colocação da aula de hoje justamente por isso. Exato. Então cada letra pode ter um significado e a gente Passa batido. nem prestava atenção nesse tipo de Esse detalhe. Essa cultura é muito rica. Eu tô achando bem interessante essa aula. Na verdade, o que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar foi justamente isto. Porque hoje, quando eu estou pregando, eu não consigo mais pregar como outrora, já prego com essa ótica. Né? Então, vamos continuar aqui. E depois vou te passar o código.
Então, assim deu origem. Outro detalhe, ele chegou bem no túmulo, ele chamou o nome Lázaro. Se ele chamasse vem todos, Viria todos. viriam todos. Especificou, né? Especificou. Por quê? Para cumprir o que Isaías falou, que é Isaías. Falou o quê? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te chamo pelo teu? Nome, não. Pelo teu? Nome. Pronto. Baruch Hashem. Eu te chamo pelo nome. Outro segredo. O instrumento que ele usou foi o Ruach. O Ruach é o espírito. Quando ele falou, isso aqui eu vou agora ilustrar para você. Posso ilustrar? Posso ilustrar? Pode. Imagine as profundezas do mundo dos mortos. Degraus e mais degraus. Estou ilustrando, tá? Não é hebraico, não é grego, não é nada. É uma ilustração para melhor entender. Os degraus. Então, a alma dele está na profundeza, detrás de uma grade presa. Sim ou não? Sim. Está preso ali. No hotel da eternidade. E o Shedi, o espírito, é o recepcionista. Quando alguém chega lá, ele fala o quê? Assine aqui, o tempo mínimo aqui é a eternidade. Sim ou não? Sim. Sim ou não? E agora, lá, eu gostou a sentença lá. Para aquele Shedi, aquele demônio, aquele recepcionista lá do capiroto, de fato seria eternidade. Aquele recepcionista ouviu várias vozes, sim ou não? Sim. Várias. E quando de repente o Mashiach chega na porta do túmulo e ecoa a sua voz. E quando a voz ecoa, John, que vai na profundeza do mundo dos mortos, bate lá na cela que volta aquela voz, aquela voz volta. Com certeza os espíritos se perguntaram: já ouvi de tudo aqui embaixo, só não é essa voz. De repente se deparam com outro espírito chegando na grade da alma de Lázaro e fala assim: o que é que você tem? Porque alguém te ama muito e ordenou que eu te soltasse. Quem entendeu? Amém. Baruch Hashem. Você está entendendo, John? O Mashiach veio para isso, para soltar das prisões presos. Foi ou não foi? E só quem solta é ele. Um homem não solta o outro. A palavra solta. A palavra é luz. Então quando ele ecoou a voz bateu no final do mundo dos mortos. E quando trouxe, o inimigo das nossas almas teve que abrir aquela cela e Lázaro sobe a escada. Eu poderia ir um pouco mais longe, te mostrar o que estava acontecendo lá embaixo. Porque nessa época em que Lázaro estava lá, ou lá, tá? Que seria no seio de Abraão, no terceiro céu, onde ele estava, o inimigo não tinha a chave ainda do inferno. Mas eu não vou chegar essa parte não, porque ela é meio complexa, mas por isso te mostrar o que estava tendo uma reunião ali. Todos eles ele falando. Por isso que quando o mestre ele ressuscita, ele fala o quê? Ele vai até a profundeza e prega para os espíritos. Baruch Entendeu? Hashem. Alusão é profundeza, né? Porque na Brit Hadashah fala isso. Mas eu entendo que ele está no mundo dos mortos. E foi ministrado. Tá bom? Estou corrigindo aqui porque são interpretações de forma diferente. Bora na história. Quando ele chama, a morte solta o calcanhar de Lázaro e ele tem que ir. E Lázaro vem para fora. Baruch Hashem. Porém, o detalhe. Quando vem para fora, o texto é bem claro. Ele vem com a sua boca amarrada, seus olhos amarrados, seus pés amarrados e mão amarrada. Quando o Mashiach foi lavar Pedro, ele falou o quê? Ninguém nunca lavou a mim. Ele respondeu o quê? Se eu não te lavar, que lave a palavra. Se eu não terá parte comigo. O que Pedro falou? Então lava a minha cabeça. Ou seja, desamarra a minha cabeça. Amém? Tira a bagunça da minha cabeça. Me tira dessa prisão psicológica. Me tira dessa confusão de religiões. Lava as minhas mãos, meus pés. Eu vi assim. E ele falou o quê? Desamarra ele. Olha que ordem, desamarra ele. E Lázaro foi desamarrado. Então estamos vivendo hoje em um mundo que tem muita gente amarrada. Agora, por que o conceito de 4 dias? Na cultura, acredito que até 3 dias
A alma ainda está no corpo do homem. Uma das razões que eles ensinam é essa. E a outra razão é o número 4. Como eu já falei para você, que quando você se depara com números na Bíblia, é uma leitura gemátria. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Dos números? Tem exemplo tudo aqui então. Razão dos 4 dias. João 11:39. Que está com a Bíblia aí? Está marcado o que aí? 11:39. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se crer virás a glória de Deus? 11:39. Bem, 4 dias. Olha que interessante, Tony. Aponta para a 4ª letra do alfabeto hebraico. Que essa letra é Dalet. E a palavra Dalet significa porta. Ou seja, porta. Representa uma pedra. Ele falou o quê? Tirar o quê? A pedra. Tirar é a porta. Quem entendeu? Sim ou não? Falou, Xé. É. Sim ou não? Sim. Tirar é a pedra. Tirar é a porta. Mas vamos lá então. Eu lhe pergunto uma coisa. Quem é a porta? O próprio Mashiach. Eu sou a porta, né? Agora, ó, já em João 9:10, quem pode ler para mim, por favor? Quem pegou aí? João 10:9. É isso, não? 10:9, leia. 10:9. Perdão, 10:9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Maravilha. Então, aqui, 4 aponta para os 4 cantos da terra, que foi justamente o objetivo de Lázaro. Quando ele sai, ele passa pela porta. Pela. Porta. E quando a gente quer chegar até o Pai, passamos por onde? Pela porta. Estreita. Pela porta estreita. Não é qualquer Vai, porta. Não é qualquer porta. É a porta. É a porta. Que deixou bem claro. Eu sou a porta. Quem entrar por mim e sair. Já falei sobre entrar. Ele representando o tabernáculo. Entra e sai. Então, aprendemos hoje, em poucas palavras, rapidinho também, concernente os 4 milagres. Só para reciclar, um demoniado mudo não podia ser expulso se não falasse o nome. Mas chegou o Mashiach e deu ordem e ele liberou. Só uma pergunta, Pois não. pastor. Eu entendo essa parte, mas quando, mesmo que o demônio ele sucumbe àquela vítima, ou aquela pessoa, aquela alma, mesmo que ele não falasse, mas o demônio tinha voz para poder dar a ele aquela voz que ele não teria. Isso não poderia acontecer? Poderia acontecer. Todavia, o texto é claro quando fala mudo. Mudo. É tanto que ele pega o dedo e coloca na língua do rapaz para o rapaz voltar a falar. Quer dizer, se o rapaz estava mudo, poderia falar o espírito pelo rapaz. Rapaz, espírito mau. Isso, mas não falou. O texto diz que Jesus coloca o dedo na língua do rapaz e solta. E na surdez, ele põe um dedo e tira o espírito. Um espírito que o mantinha o jovem mudo e surdo. Então entende-se que poderia se falar o espírito mal da boca daquele rapaz. Mas não houve fala. Só houve a fala porque o próprio Mashiach colocou o dedo na língua e o demônio saiu. Correto? Falou, Xé. Né? Poderia ser assim. O que eu te falar, que você colocou essa palavra aí, só para complementar, é aquele episódio da Samaritana. O que aconteceu naquele episódio da Samaritana? Todos sabem que foi João 4, quando ele se aproxima querendo tomar uma água e ele dispersa os seus discípulos, busca de alimento, para ficar sós. E a sua palavra é dá-me de beber, correto? Porém, qual é o problema daquela mulher? O problema dela era roubo de identidade. Por que roubo de identidade, Johnny?
porque ela era samaritana. Mas quem são os samaritanos? Os descendentes das 10 tribos. Depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram. 10 para o reino norte e 2 para o reino sul. E a do reino norte fez aliança com nações pagãs. Entendeu? Então aquela mulher, ela era judia também. Só que na sua história foi roubada a sua identidade. Assim é nós, Dona. Nós temos uma identidade, tá? Digna, limpa e pura, que já foi comprado no Calvário para sermos salvos. Sim ou não? Só que nossas alianças mundanas nos roubam a nossa identidade. Então, o que nós falamos, jamais serei um pregador, jamais serei um missionário, jamais estarei naquela situação. Falamos assim, jamais estarei. Porque isso é roubo de identidade. A prova é tanto que quando ele falou o seguinte, nós de bebê, ela falou o quê? Mas você é judeu, eu sou samaritano, mas não se bica, não se dá, não tem ligação. Então ela perdeu. Escuta essa aqui. Ele falou o quê? Se soubesse que te pede água, você pediria e receberia assim, águas vivas, correto? Que fluiria rio do teu ventre e jorrava para a vida eterna. Ela falou o quê? Mas o poço é fundo. Ele falando, John, da água celestial, do Espírito, e ela da água terrena. É nós, Jonas. Quando estamos mortos, estamos cegos, estamos aprisionados. O Eterno se aproxima da gente para nos resgatar e nós buscamos meio de continuar na prisão. Mas aí Jesus insistiu com ela. Olha para ela, o poço é fundo. Aí de repente ela falou o seguinte, eu sei, escuta o que ela falou, eu sei que quando o Messias voltar, ela falou bem claro, que quando Cristo voltar, ele vai esclarecer tudo. Ela não falou assim? Então ela tinha no coração a palavra, tinha ou não tinha? Tinha. Agora entre o código, a palavra chamar, samaritano no hebraico, e essa palavra chamar significa aquela que cuida, aquela que zela. Essa foi a palavra que Deus lançou na vida de Adão, quando colocou no Éden. Chamar, cuida, zela. Ou seja, no nome dela estava o quê? A profecia para cuidar da palavra e guardar. Sim ou não? Sim. Sim ou não? No nome dela. Por isso que ela guardou a palavra. Ela falou o seguinte, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai esclarecer tudo. Aí ele falou o quê? Ele falou, agora é a hora. Eu sou o que falo contigo. Eu sou água. Olha o que ele falou. Eu sou o que eu falo contigo. Só porque ela guardou a palavra, ele se revelou para ela. E o texto fala que a escama caiu. Ou seja, ela voltou, descobriu, veja o que é profeta. Veja, antes não tinha visto. Então, filhos, eu agradeço de verdade esse momento oportuno que o Pai nos deu. Temos horário, por favor? Maravilha, maravilha. Vamos então interagir um pouquinho só. Então você entendeu? Dentro da palavra samaritana, que é o original, que é chamar, que quer dizer guardador, aquele que guarda, que zela, estava sobre ela o código. E o que aconteceu, John? Chama o teu marido e falou, eu tive 5. Olha para ele, 7 bem, o que tem agora não é teu. Fala de aliança, tá? Não era homem, era aliança, que né, tinha feito com as nações. Mas por ela ter agora aberto os olhos, o que ela fez? Pegou seu cântaro, jogou e foi até a sua cidade, seu povo, dizer que encontrou o Messias. Ou seja, toda a aliança que eles fizeram não era correta. E quando ela fez a aliança com o 7º marido, que é o Messias, agora deu tudo certo. Para nós não é diferente. Nós temos uma escolha. Continuar no cego, no cativeiro, no túmulo, não é isso? É. Com alianças com o paganismo, ou voltar à aliança com o Mashiach. Não é assim? Agora pergunte.
Agora pergunte. Que agora é a hora. Na aula passada, na aula presente, que nós tivermos nosso conhecimento, a gente vai entregar. A hora é agora. Pergunte que a hora é agora. Pergunte, filho. Entendeu? Eu coloquei nessa divisória aqui, para os irmãos entenderem que naquele tempo também havia, ainda há hoje, né? Essas opiniões de religiões. Os fariseus, saduceus, essênios, zelotes e mais outros que estão lá. Mas era o fariseu que fazia a avaliação do candidato para saber se ele era o Messias ou não. E ele só podia ser o Messias mediante a operação desses 4 milagres. Os fariseus que julgavam também se a pessoa estava curada ou não. Ou não, era eles que recebiam. Depois de 7 dias ele tinha que, o candidato ou a pessoa que recebeu a cura tinha que se apresentar para poder fazer averiguação do milagre realmente. Né? Era eles. Era eles. Então você pode imaginar a cena para ser um Messias diante desses homens, doutor da lei. Mas dentro desse contexto, pastor, se a gente parar para analisar quantos homens diziam ou se falavam que eles eram Messias, se rotulavam, porque João Batista falou, não sou digno. Não sou digno. Não sou digno, eu não sou João Batista. Nesse texto ele fala que o Messias ainda estava por vir, né? Ou seja, quando ele batizou ele e falou que ele era o Messias, que ele não era nem digno de tirar as sandálias dos pés, naquele momento ele encontrou Jesus, né? Ele teve encontro com Jesus. Teve encontro. Verdadeiramente, tudo aquilo que ele pregava, tudo aquilo que ele anunciava, se veio de encontro a ele. Veio contra ele. E a graça do Espírito Santo tomou ele naquele momento. Exatamente. Né? O coração dele se alegrou. Exatamente. Se preencheu da glória do Senhor. Da glória do Senhor. Né? Muitos não entenderam, mas na fala, no dialeto, ele conseguiu sentir a presença. Sentiu a presença. Ou seja, ele falou, agora eu vejo, né? Agora eu vejo. Porque ele tem a graça de ver e ouvir. A pomba, né? E a voz do Eterno. Esse é meu filho, aqui eu me agrado. Foi testificado que de fato aquele era o Messias. Que honra, né? Que honra. Batizar o Filho do Eterno. Bem, então é muito importante a gente compreender que concernente o Messias, que falamos, provou que ele é de fato o Messias, também como também sempre há vários anti-Messias, correto? Vários anticristos, que é um tema que eu estou ansioso para trazer aqui para você que está aí do lado da Mas na época já não tinha os falsos messias? Então, eu vou te falar agora. Sempre houve os falsos messias. Os falsos profetas. Na nossa apostila, nós temos o primeiro, o César Nero, matou muito judeu. A palavra César Nero, quando eu coloco ela na lousa e acho os números e faço a somatória, eu encontro 666. Quando você pega Davi com a pedra derrubando o gigante Golias, correto? É assim a passagem? Davi matou Golias? É essa a passagem? Nós ministramos que Davi matou Golias. O primeiro plano da mensagem, que é o simples. Mas quando você chega no 4º nível da mensagem, que é o solde, que é o oculto, você vai se deparar com algo muito lindo, irmão. Porque aquela passagem que Davi mata Golias é um espelho para o que vai acontecer no futuro. Como assim? Só quem podia matar Golias era Davi. Por quê? Davi é a figura do Cristo, a figura do Messias, sim ou não? Sim. Então outro podia matar, só ele. Agora, Golias, no original Goliat, eu pego a palavra Goliat no hebraico e somo, também vai dar 66. Então ele representa o quê? Um anticristo. Que se opôs contra quem? Uma nação de Israel. O nosso anticristo presente se opõe contra quem? O mundo todo, sim ou não? Então, o que aconteceu lá, está acontecendo agora. Porém, esse governo anticristo, que é a ordem mundial, terá esse encontro com o verdadeiro Mashiach lá em Israel, correto? Correto. Só ele vai destruir o anticristo. Então o que aconteceu ali é um reflexo do futuro. Como é que eu posso provar que Golias é o anticristo? É só você ver o nome, como eu já falei, o 666. Ele tem 6 dedos no pé, mano.
E a sua lança pesava de 600 ciclos. E 6 dedos na mão, não foge a memória. Você soma 6 dá quanto? 666. Então existe prova que ele é uma figura do anticristo. Estou dando um exemplo, né? Então na nossa aula você vai ver sobre esses níveis que o anticristo já está presente no nosso meio, se organizando. E não existe homens que vai combater. Tem que cumprir conforme está escrito. De fato. Lembrando a você que na visão de Daniel, ele fala sobre os 4 reis. Né? Ouro, acho que é prata, bronze, barro com ferro, as misturas. Que veio a Babilônia, aí veio as que é Medo Persa, aí veio as que é Síria, depois vem Roma, e embaixo vem ferro e barro, que não tem consistência. E a visão do profeta qual foi? Uma pedra sem mão. Quem é a pedra? O próprio Jesus, que destruirá todo esse reino e plantará o reino milenar. Então é preciso nós entender isso. Nós seguimos uma linha de raciocínio e pensamento, temos que nos preparar. No dia que ele falou assim para Ezequiel, prepara a tua mobília. Ó, prepara a tua mobília. Vai mudar de cidade. É a nossa vida espiritual. Porque queira ou não queira, nós creiamos ou deixamos de crer, algo está acontecendo e vai acontecer. Se eu fosse falar hoje um pouco sobre isso, eu te levaria no retrato do mundo. Vou deixar para você que está assistindo o versículo, o código. O código, Ezequiel 8. Quando você ler, você vai ver todo o mundo de hoje. E ele é levado em espírito e ele vê tudo por um buraco. Imaginou isso? Deus mostra Ezequiel, é por um buraco assim. E ele vê os líderes de costas para o altar. Olha que interessante. Eles vê as mulheres adorando a deusa Tammuz, sacrificando seus filhos. Ele vê tanta barbaridade, adoração ao Deus Sol. E no versículo 9, no capítulo 9 de Ezequiel, ele ordena que 6 anjos, cujo um deles é chamado o Homem do Dia Inteiro, que ele vem e marca. Ele vem e marca na testa com a letra Tav, que significa cruz. Cruz. Todos que estiver marcado lá, Ezequiel 9, todos que estão com a letra Tav, a marca, cruz, na testa, a ordem de Deus, todos eles passam no meio da cidade, e os que tiver a marca, poupa. Os que não tem a marca, morrem todos. Então você vai ter a letra Tav, cruz. O que está para acontecer? O objetivo nosso é marcar todo esse povo com a cruz. Anunciar a eles que a tua salvação está aos pés da cruz. Amém? Maravilha? Assim nós louvamos e enaltecemos o Eterno por essa oportunidade que foi dada e que você possa ter alcançado um pouco mais de luz e de graça, de conhecimento da palavra, e agradecemos ao Pai. Vem para cá, meu irmão. Aí o Johnny, que falou que ficou encantado com sobre o nome, né, Johnny? E você aí que está assistindo aí a essas aulas aí experimental do Pastor Wilson, se você está gostando dessas aulas, você pode ainda ir muito mais além, né, do que essas aulas aqui. Basta você entrar em contato com o nosso amigo aqui, o Pastor Wilson, para adquirir o curso, né, por extenso aí. Vai ser um curso de quantas semanas? São 3 meses. 3 meses. Vamos falar sobre o assunto atual, anticristo. Exatamente, vai ser um curso especializado no anticristo. Vai ser a tradução do livro do Apocalipse, né? Com a apostila, através, tá? Que vai ser com a apostila. Através da linguagem hebraica, e vai ter a apostila. Exatamente. Tá? Então, se você tá gostando aí dessas aulas experimental, quem tá assistindo tá gostando. E que vai ganhar a casa que eu só faço o curso
Isso, caso você Se inscreva. se inscreva no curso, vai estar concorrendo aí a um dia aí no hotel no Moa Polastrini aí, né, que é um dos nossos Mas o que era o Hotel Polistrini? o hotel ele já foi a casa do presidente Washington Luiz Que chique. e ainda hospedou A equipe da novela? a equipe da Mulheres de Areia, que foi uma novela gravada Foi gravado aqui? na cidade Ah, eu de quero Belém, conhecer esse pastor. hotel aí. É. Deve ser muito bonito, né, meu? Não, o hotel é maravilhoso. Sério mesmo? Tá? É um Eu dos tô ansioso nossos pra conhecer. patrocinadores aí. Quero ver quem vai ganhar, hein? É. Inclusive o Sandro não veio hoje, que o rapaz que ia cobrir ele não chegou no serviço, mas ele hoje já ia se inscrever. Opa, então faça pastor, hoje eu me Sandro, inscrevo, que Deus sabe. tá? Entre em Evangelista contato. Sandro, né? Qual é o seu número, pastor? Fala aí. É 13997818529, pronto para lhe servir. Como Deus serve. Repita. 13997818529. É isso aí, gente. Pronto para lhe Então a servir. gente vai ficando por aqui, tá? Com mais essa transmissão ao vivo da Piel Universo Nerd, na Avenida Rui Barbosa, número 262, toda segunda-feira, aqui às 7h30 da noite, ok? Então, ficamos Um por beijo do aqui. gordo. Um beijo do gordo. E a gente E um abraço se da vê, escola. né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Beijo do Agora eu achei, né? Barulho cheio. Barulho cheio. Maravilha. Obrigado.